me lembro que alguns meses atrás eu estava falando com o Senhor, com o nosso amigo Espírito Santo. E eu me lembro que eu estava orando justamente sobre isso, pela igreja do Senhor, pelo meu coração. Porque eu acredito muito que nós precisamos ter sempre uma consciência de intercessão contínua pela igreja. E essa intercessão passa por aquilo que o Senhor está colocando como impressão no nosso coração. Não são apenas sentimentos, mas são verdades que Ele vai colocando dentro de nós. E essas verdades, elas não são colocadas para que a gente retenha conhecimento e sabedoria, mas para que a gente possa liberar aquilo que Deus está colocando em nós como uma semente, amém? E eu me lembro que há algum tempo atrás eu estava orando ao Senhor, e eu estava num momento depois coletivo com os irmãos, e eu me lembro que Deus ele usou um termo, Ele falou sobre um termo, que eu precisava orar naquela noite pela igreja. Era uma noite, estava na comunidade local que eu pastoreio, e Ele disse assim: ore para que as pessoas voltem a ter uma devoção inocente. E quando eu vi aquela palavra, aquilo a princípio parecia tão óbvio para mim, uma devoção inocente, o que o Senhor está falando, talvez é que nós tenhamos que ser como uma criança, né? E a palavra diz isso, que se eu quero entrar no reino, se eu quero ver o reino, eu preciso ser como uma criança. Mas o Senhor, Ele foi além naquilo que Ele estava colocando no meu coração. E essa devoção inocente era justamente sobre um nível de lugar onde a minha confiança em Deus não viria junto com garantias. E o que isso quer dizer é que muitas vezes eu e você queremos caminhar com o Senhor através das garantias que Ele nos dá. Então eu quero caminhar com Deus porque eu sei que se eu caminhar com Ele, a minha família vai ser salva. Há uma promessa sobre isso. Eu quero caminhar com Deus porque eu sei que se eu caminhar com Ele, Ele vai abençoar os meus recursos. A Bíblia dá uma promessa sobre isso. Eu quero caminhar com Deus porque se eu caminhar com Deus, eu vou proteger a minha vida dos perigos desse mundo. A Bíblia, ela traz uma promessa sobre isso. Mas sabe, irmãos, o que eu acredito é que aos poucos as promessas que são tão importantes de serem vividas, elas foram roubando de alguma maneira o lugar dessa vida de devoção inocente. Porque a devoção inocente não se trata daquilo que Ele nos promete. A devoção inocente trata-se apenas de um coração que quer estar com Ele. Se você vê um filho que quer estar com o pai, ele não quer estar com o pai pelo presente. O presente é bom, o presente é maravilhoso. Como é bom ganhar presente. Ontem lá no Brasil foi Dia das Crianças, né? Estava todo mundo colocando vídeo essa semana das crianças fazendo um cabelo estranho lá, não sei se vocês viram. Uma competição dos pais, né? Eu vi ontem um que a mãe colocou um aquário na cabeça do menino, com peixes de verdade. Eu digo, meu Deus, só um pai e uma mãe conseguem fazer uma coisa dessa. Mas sabe o que é que eu estava pensando? É que esse nível de devoção inocente é de que, eu não sei se você vai lembrar de momentos assim. Talvez você não tenha tido um pai presente na sua vida. Talvez você não tenha tido uma referência nesse sentido. Mas eu queria te lembrar de momentos de pessoas que talvez tenham exercido essa paternidade na sua vida, a ponto de você entender uma devoção inocente. Eu queria que você ouvisse. Eu me lembro que quando eu era criança, um dos dias mais felizes da minha vida, o meu pai, ele era policial militar, hoje ele já é reformado. E eu me lembro que ele trabalhava por escala. Então às vezes meu pai ele ficava 24 horas trabalhando e passava 48 horas em casa. E dessas 48 horas, as primeiras 24 horas era um tempo que ele descansava, porque ele trabalhava, né, na madrugada. Então era um dia que ele descansava. Eu me lembro que a gente não podia fazer muito barulho dentro de casa, tinha que ter um silêncio ali, porque o pai estava descansando. Mas no outro dia, esse dia, que ele separava para ir com meu irmão, a gente ia jogar bola, jogar futebol. Só eu, ele e o meu irmão. Gente, não tinha nada. Às vezes um sol de rachar, como é lá no Nordeste. 3:30 da tarde, 4 da tarde, o sol ainda está lá, como se fosse meio-dia aqui, num tempo de verão, de calor. E a gente estava lá jogando bola, mas sabe qual era a minha felicidade? Era poder estar com meu pai. E parece que o fato de estar ali, jogando bola com meu pai, brincando com meu pai, fazia com que o calor, o chão quente, ele passasse imperceptível. Por quê? Porque era tão bom estar com o pai, que a inocência daquele momento fazia com que eu não fosse moldado pelo cenário. A ponto de que o pai precisava dizer assim, ei, vocês têm que parar para tomar água. Porque senão a gente nem lembrava de tomar água. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que eu e você precisamos ter uma vida de tanto prazer de estar com o Pai do céu, a ponto de que as nossas necessidades não nos façam parar do desejo que eu tenho de estar com Ele. Porque o caminho tem que ser, não eu dizendo para Deus, Deus, eu tenho que parar um pouco, mas tem que ser Deus dizendo, ei, para um pouco para tomar água, para um pouco para respirar. Porque se eu estou dizendo para Deus o que Ele tem que fazer, eu estou num lugar diferente do dele. Eu estou muitas vezes me colocando num lugar diferente do de Deus. Eu não sei se você já percebeu, eu sei que aqui ninguém faz isso, mas talvez seja uma prática mais
lá na minha cidade. Tem gente que quando vai orar já vem com a lista para Deus. Deus, eu vou ter um momento de oração agora. Senhor, por favor, esse meu filho, faça isso, leve ele para esse lugar, faça isso daqui. O Senhor tem que fazer, porque se o Senhor fizer isso, é como se a gente acreditasse que Deus está com um caderninho no céu. Vá, ore, fale. Eita, meu Deus, é isso aqui mesmo. Eita, eu mesmo, é isso mesmo. Pelo amor de mim mesmo, como eu não tinha pensado nisso, é isso aqui. E não. Esse relacionamento, essa devoção inocente, não é sobre você dizer a Deus o que Deus tem que fazer, mas é sobre você ter a coragem de perguntar, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? E isso parece ser tão óbvio, mas a gente está perdendo as coisas óbvias. A gente tem procurado tanto as coisas que parecem ser extraordinárias e que impressionam os homens. A gente está procurando tanto a próxima revelação, a próxima frase bombástica que vai abalar a minha rede social e me dar muitas curtidas, que a gente está esquecendo de viver o óbvio. E a beleza de Deus está nas coisas simples. Deus, ele não é simplista, mas ele é simples. E quanto mais simples nós estamos na nossa relação com o Senhor, isso significa que mais profundo eu estou com Ele. Porque é simples. O que Deus quer é que você tenha prazer de jogar bola com Ele. O que Deus quer é que você tenha prazer de fazer com Ele coisas que são simples, mas que serão profundas. E o que eu acredito é que o que tem roubado de nós essa devoção inocente, que antes a gente orava, né? E a gente acreditava que Deus estava ouvindo a gente. Hoje a gente fica pensando, Deus, o Senhor sabe que eu pequei essa semana, né? Eita, a palavra diz que se eu pequei, então estou separado, como é que eu faço agora? Vou ter que fazer um voto, uma aliança, para poder retornar, o Senhor voltar a me ouvir. Será que Deus vai me ouvir mesmo agora? Senhor, eu vou orar aqui, crendo que o Senhor pode operar na minha vida, mas o que é que eu posso fazer para cooperar com a tua vontade? Irmãos, não tem nada que você possa fazer. Não tem nada que eu possa fazer para cooperar com a vontade de Deus. A única coisa que eu posso fazer é participar daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está ministrando. Eu me lembro que há um tempo atrás eu ouvi uma história, um amigo meu me contou, o Júnior Mais, uma história que não é dele, mas de um cantor que talvez muitos aqui já ouçam, né? É um cantor americano, Jason Upton. E eu me lembro quando ele me contou essa história, eu fiquei, cara, é isso aí que a gente é. Ele conta que o Jason disse que certa vez ele estava na casa dele, estava no escritório dele montando um móvel. E enquanto ele estava montando o móvel, a filhinha dele chegou e começou a querer ajudar. Papai, eu vou te ajudar. Ele disse que olhou e pegou uma ferramenta que não machucava, deu para a filha e disse, vai filha, fica ali tocando ali e me ajuda. E aí ela foi lá, enquanto ele montava o móvel, a filha estava lá brincando, achando que estava ajudando ele, mas não estava ajudando. E ele disse que quando viu aquela cena, ele disse que o Senhor falou com ele. Ele disse, é exatamente assim que vocês são para mim. Vocês acham que estão construindo alguma coisa, mas quem está fazendo sou eu. Eu só estou deixando vocês participarem porque eu gosto de ter a companhia de vocês. Desde que vocês gostem de ter a minha companhia. Então acredite, não se trata do que você está fazendo aqui em Portugal, na Europa, mas se trata do que Deus está fazendo. E Ele é tão amoroso que Ele está permitindo que você acredite que você também está construindo com Ele. E como isso é bom. Como isso é bom, porque isso é inocente, porque a partir do momento em que eu sei que Deus está fazendo, agora eu não me preocupo mais com aquilo que os homens vão achar. Agora eu não me preocupo mais se os homens vão achar que eu estou fazendo bem feito, ou se eu estou fazendo de uma maneira que eles não gostam. Não, por quê? Porque se essa obra é do Senhor, eu estou apenas cooperando com aquilo que Ele já está fazendo. Amém? Só que o que nos rouba desse lugar é justamente uma invasão que acontece. Uma invasão que acontece na nossa mente. Quando a gente olha para o que tem acontecido hoje no Oriente Médio, para o que tem acontecido especificamente aqui na Ucrânia, no leste europeu, né, lá com a Rússia, as guerras, o que nós vemos são homens que estão lutando por terra. Mas essa é a visão que nós temos. Eles não estão lutando por um pedaço de terra, eles estão lutando por uma mentalidade. Porque o que é que eles querem? Eles querem impor um sobre o outro aquilo que eles acreditam. Seja dentro de um contexto religioso, seja dentro de um contexto econômico ou geopolítico. Mas o que eles querem é impor sobre o outro aquilo que eles acreditam, para que o outro seja da maneira que eles querem. Por isso que quando antigamente havia umas grandes guerras, era uma nação tomando outra nação, para que essas nações fossem colonizadas e ali fosse uma pequena extensão de um outro lugar. Gente, é exatamente isso que o inimigo faz. Ele provoca uma guerra conosco para que ele ocupe espaço da nossa mente e possa colonizar a nossa mente dentro de uma estrutura que ele acredita, de uma maneira de governo que ele acredita, e a gente às vezes não percebe isso. Não é à toa que Paulo nos admoesta lá na carta aos Romanos, no texto áureo sobre transformar a nossa mente.
Ele diz assim: não vos conformeis com este século, com este mundo, com esta maneira de viver, com esta forma de se movimentar. Antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, da vossa compreensão, para que vocês experimentem e comprovem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sabe o que é interessante? É que ele fala de uma progressão. Ele diz que a partir do momento em que a minha mente está sendo transformada pelo Senhor, essa vontade que eu vou experimentando, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ou seja, é como se quanto mais de Deus eu recebesse, mais de mim ele conquistasse. Então é como se a minha mente fosse tomada por um que é diferente daquele que tenta me governar aqui na terra. Lembra quando Jesus disse: aí vem o príncipe desse mundo, e eu não tenho parte com ele. Ele não está dizendo, eu já vi gente falando isso: gente, cuidado, porque Satanás é o príncipe desta terra. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo é: cuidado, aí vem o príncipe dessa maneira de viver. Aí vem o príncipe daquilo que corrompeu essa terra, mas eu não tenho parte com ele. O que Jesus está dizendo é: existe uma maneira de pensar que é diferente da minha maneira de pensar. E sem a mente de Cristo, irmãos, a gente pode estar dentro da igreja com uma perspectiva de movimentação errada. Sabe o que eu tenho ouvido e tenho visto, e sabe o que eu já fiz também? Foi de muitas vezes me isolar num lugar que eu chamei de solitude. A solitude é importante, mas às vezes a gente está num lugar de solidão chamando de solitude. E por que é que a gente se isola muitas vezes? Por dois motivos: ou eu me decepcionei com alguém que me feriu, ou eu me achei mais espiritual do que aqueles que caminham comigo. E, irmãos, deixa eu falar para vocês: vocês estão diante de um homem que já se achou mais espiritual do que os outros, que achava que era tão bom que não era nem digno de sentar em algumas mesas, não pelos outros, mas por mim mesmo. E eu falo isso para vocês hoje sem vergonha no bom sentido, né? Mas porque talvez isso seja a sua maneira de pensar. Talvez você hoje esteja isolado e dizendo: não, eu estou em solitude porque é melhor assim. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: há uma garantia de Cristo sobre a manifestação dele na nossa vida, que aquele que é individualista e solitário não consegue obter. Ele disse: onde dois ou mais estiverem unidos, ali eu estarei. Então caminhar só é assinar uma sentença de solidão. Você pode estar com a Bíblia trancada num quarto. Se a sua vida for uma vida solitária, você vai receber um monte de informação, você vai conhecer um monte de coisa, mas você vai se tornar um cara amargo, uma mulher ferida. Mas aqueles que estão buscando em secreto no Senhor são aqueles que estão trazendo para a luz, dentro da coletividade, aquilo que o Senhor está revelando para eles. Amém? O Senhor não nos chamou para sermos um baú fechado com muitos tesouros. Que serventear em um tesouro que está escondido? Quando o tesouro é descoberto, ele tem que ser revelado, para que alguns entendam que a coisa mais importante é voltar àquele lugar com tudo que eles tinham rendido diante de um ambiente onde se encontra o tesouro. E esse tesouro nada mais é do que o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino de amigos. Amém? Ele não é um reino individual, ele é um reino de amigos. Mas eu quero falar um pouco sobre essa maneira de pensar, que muitas vezes tem nos levado para um lugar distante dessa devoção inocente e desse lugar onde eu acreditava de verdade que Deus era capaz de fazer tudo aquilo que eu orava e pedia. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós te amamos, Jesus. Romanos capítulo 8, nós vamos ler dos versos 6 ao verso 8. Amém, gente? Diz assim a palavra: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e também não pode fazê-lo. Preste bem atenção agora nesse final. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Eu vou repetir esse verso. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Irmãos, há uma condição que está sendo colocada aqui. Se nós vivemos pelas coisas carnais, é impossível ter uma vida que agrada a Deus. Agora, vamos entender um pouco assim o que é carnalidade. Porque
Para algumas pessoas, talvez, carnalidade está sendo confundido com ser humano, com ser gente. E tem muita gente que na busca por não ser carnal, está deixando de ser gente, está deixando de ser humano, está deixando de viver coisas que são tão espirituais quanto estarmos aqui agora nessa manhã, reunidos como igreja, como família da fé. Tem deixado de viver coisas do cotidiano que são tão importantes e são tão cheias de Deus, como nós estarmos cantando um louvor, cantando uma canção. Quando eu falei para vocês sobre a experiência que eu tinha com o meu pai de ter esse momento com ele, e aquilo era tão bom para mim, eu não tinha uma compreensão da palavra. O meu pai também não tinha uma compreensão da palavra. Mas veja, o fato de ter alguém que estava devotando atenção para mim, para o meu irmão por algum momento, fez com que aquilo nunca mais saísse da minha mente. Nós precisamos entender, meus amigos, que se nós estamos falando que nós amamos Jesus, que nós temos uma vida de devoção, que nós queremos que Ele faça algo diferente na nossa casa, na cidade que estamos, no continente que estamos, no mundo que vivemos, então isso começa necessariamente por uma reconfiguração da minha maneira de enxergar o que é carnalidade e o que é espiritual. Então, nós não podemos, irmãos, escute isso. Nós não podemos simplesmente dizer, Senhor, eu tive um encontro contigo, eu nasci de novo, a minha vida mudou, como está escrito lá em João no capítulo 3, verso 6, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Eu passei por esse processo, como isso é maravilhoso. E talvez na igreja nós termos uma performance de devoção, porque, gente, pensa num lugar que é fácil ser crente, é aqui dentro. Aqui é a coisa mais fácil do mundo. Olha que cara de pastor eu estou aqui. Vim até com a camisa social. Vim até de bota, sapato. Meu Deus, não estou de tênis hoje. Que eu vim pregar numa igreja evangélica, eu não posso estar de qualquer jeito. Aqui é o lugar mais fácil do mundo de ser crente. Olha a Débora tocando teclado. A gente olha para essa menina, não peca. Abra a boca, o céu desce, não peca, ela deve ser um anjo, mostra, revele suas asas, vamos. Que lugar maravilhoso para a gente ser simpático. A gente chega na porta da igreja e pergunta, seja bem-vindo, bom dia. Eu estava com sono ainda chegando. Bom dia, seja bem-vindo. Que lugar maravilhoso para a gente ser atencioso com as crianças, servindo no infantil, e o filho que não é teu chorando, e você, oh meu Deus, calma, príncipe. Como Jesus te ama. Tenha paciência. Aí a mãe está dando trabalho. Que trabalho, mãe, fica tranquila, estou acostumada. Aqui está tudo organizado. O pastor Jessé chega e diz, irmã, você poderia, por favor, pegar um copo d'água? Claro, meu pastor, meu Deus do céu, saiam da minha frente, eu vou pegar água. O senhor quer o quê? Um garrafão, com gás, sem gás? Água das pedras? Olha como é bom e fácil ser crente aqui, mas em casa. O menino grita, cala a boca, menino! Tá pensando que aqui é o quê? Vai derrubar as muralhas de Jericó? Claro que aqui isso não acontece só lá no Brasil. Aqui, graças a Deus. A esposa fala, só falta relinchar. Meu amor o quê? Tu acha que eu não sei quem tu é? Chega visita em casa, a gente coloca a melhor louça. Meu Deus. Sabe, aquela caixa de panela que tu ganhou no casamento e está lá escondida como um tesouro sobre o teu guarda-roupa. Você tem. O faqueiro que tu guardou, que tu nem lembrava mais. Faqueiro, 120 peças. Uau. E em casa. Meu Deus. Pega o copo do requeijão e diz, não, joga fora. Tudo se aproveita. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está perdendo a consciência de que as coisas mais extraordinárias são geradas nos lugares simples. E o lugar mais simples para se gerar o extraordinário é dentro da sua casa. Porque dentro da sua casa é quem o povo sabe que tu é. Uma vez eu estava bem chato com o Mori, sabe? Estava aquele dia, sabe aquele que tu acorda assim, tipo, ninguém olha para mim. Aí ela me pediu para fazer alguma coisa, eu disse, meu Deus, vai me pedir de novo? Aí ela olhou para mim e disse, você é o pastor fofinho lá da igreja? Aí eu olhei assim para ela e disse, eita, o inimigo veio?
acusadora. Por quê, irmãos? Porque a beleza de viver o extraordinário é quando você consegue estar com pessoas, ou você consegue ser alguém diante das pessoas, que elas vão te amar e te honrar, mesmo sabendo que tu é aí, cheio de defeito. Porque acredite, ninguém é tão santo quanto você pensa. Não é. Por mais que ele mude o tom da voz, por mais que ele cante uma bela canção, por mais que ele traga assim uns versículos decorados e tu fique, meu Deus, que palavra. Acredite, ele é só um sinalizador. O destino é alguém, é Jesus, amém? E o que acontece, irmãos, é que quando nós criamos uma afeição maior pelo sinalizador do que pelo destino, é certo, você vai se acidentar no caminho. Porque os sinalizadores falham. Você já observou que muitas vezes você passa num semáforo que ontem estava funcionando, mas hoje ele está só assim, ó, quebrado. Ele não consegue fazer a função dele. Ele é um sinal de autoridade, porque se o semáforo está vermelho, tem que parar. Quando ele abre, agora eu posso ir. Mas quando ele quebra, tu escolhe a hora que tu tem que passar. Por quê? Porque ele perdeu a autoridade dele por um instante. E o que é que ele faz para voltar a ter a autoridade? Ele precisa de alguém que vá lá e faça uma manutenção. Nós precisamos entender que nós temos que estar atentos aos sinalizadores que estão sempre na dependência do Espírito Santo. Porque em algum momento você pode até falhar, mas por entender que você é dependente do Espírito, você não vai fingir que você está numa condição de autoridade que você não está mais. Lembra quando Paulo fala sobre Moisés? Nós não temos que ser como Moisés, que mantinha sobre o seu rosto o véu, mesmo tendo a presença já desvanecido, para que achassem que ele continuava carregando a glória. Irmãos, de verdade, eu acho que hoje, como igreja, a gente colocou um véu sobre a cabeça, para tentar mostrar para o mundo que a gente tem uma autoridade que a gente não tem, que nós temos uma relação com Jesus que a gente não tem, e que a gente crê que ele vai retornar de uma maneira que a gente não crê. Eu estava conversando com os meus amigos esses dias, com algum dos irmãos, e eu estava falando sobre uma reunião bem legal que eu tive na minha cidade. E eu estava conversando com alguns amigos pastores, e foi bem na época da política. E nessa época da política aconteceu uma situação que uns pastores eles ficaram um pouco assim chateados comigo, porque eu não pedi voto para um determinado candidato. Que eu não vou citar o nome dele aqui, por uma questão de ética, obviamente. Não vou falar quem foi. Mas, e eu votei no candidato. Mas eles queriam que eu ficasse fazendo no púlpito da igreja, dizendo, você tem que fazer isso. E eles fizeram era uma espécie de cartilha. E eu disse, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque na minha igreja tem gente que vota no candidato que eu voto, tem gente que vota no candidato que eu não voto. E eu não sou pastor só do candidato que eu voto. Eu sou pastor da igreja. E tem gente que não vota em ninguém. Como é que fica os irmãos que votam em branco? O que é que eu faço com eles? Eu vou dizer que vocês são omissos. Cartas apagadas. Eu vou fazer o quê? É ele que escolhe. O que eu posso fazer como pastor é apenas ensinar a verdade. E a partir da verdade que ele recebe, ele vai tomar as decisões dele. Mas eu me lembro que no meio da conversa os irmãos começaram a falar, não, é porque o nosso papel é de proteger, é de falar, não sei o que. Eu disse, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não pode proteger a igreja, não. Meu Deus, que absurdo. Eu disse, não pode. E deixa eu falar mais. Vai ficar pior do que está. Meu Deus, está rogando praga. Eu disse, não. Talvez seja, mas não é isso. Vai ficar pior. E eu disse, irmão, sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer garantir um governo que faça aquilo que a gente quer. E sabe qual é a grande verdade disso? É que nós fazemos isso porque nós queremos manter o nosso trono. E agora eu quero falar o nome do meu sindicato, dos pastores. Ô raça. E eu amo ser pastor. Mas não vou negar para vocês. Tem uns que... Eu disse, cara, sabe qual é o nosso problema? É que a gente não quer perder o nosso trono. Que trono é esse? É que a gente virou uma igreja e a gente virou pregador de frase de para-choque de caminhão. A gente diz, Jesus está voltando. Porque é bonito falar isso para a igreja. Mas ele não está fazendo nada para que isso aconteça. Porque no dia que Jesus voltar, meus irmãos, eu e você, pastor, a gente não vai ter mais emprego. Porque a gente vai ter que sair do trono da igreja evangélica, do lugar onde muitos param para nos olhar. Porque o que a gente faz não vai ter mais serventia. Porque terá só um pastor, um só rebanho e um só Senhor.
E o que nós precisamos entender, irmãos, às vezes aquilo que eu estou deixando de viver é porque eu não estou querendo dizer, Senhor, governe sobre a minha vida, governe sobre o que eu faço. Eu estou querendo manter o governo, o lugar de trono, de primazia dentro daquilo que eu faço. Sabe, meus amigos, qual é a igreja saudável? Sabe qual é a igreja de Cristo? É aquela que os líderes estão trabalhando para que o rebanho não precise mais dela. Quanto menos o rebanho precisar da liderança, significa que mais saudável a igreja está. E não precisar não é descartar. Não precisar é conseguir se movimentar sem os sinalizadores. Porque eu já aprendi o caminho. Amém? Já aprendi esse lugar. Antes de ontem nós fomos jantar na casa de um amigo. Não vou dizer que foi na casa de Nuno. Lá então, tão distante. E a gente foi à noite. E eu estava com o Pai Júnior no carro. O Pai Júnior é o pastor Nilson Júnior. É Pai Júnior, é melhor. Não sei chamar ele de outro nome. Estava com o Pai Júnior no carro. E ele é um cara que decora muito fácil as coisas. Quem anda com ele sabe disso. Ele decora. Tu vai com ele num lugar, ele já sabe. Ele decora, ele pega as coisas rápido. Quando a gente estava voltando, estava à noite. Quando a gente estava voltando, eu disse, e aí? Se tu vier de novo amanhã, tu acerta o caminho? Ele disse, acerto não. Aí eu pensei, meu Deus, que lugar distante da gota. Nem para a gente acerta o caminho de volta. Aí ele disse uma coisa simples. Mas que na hora eu fiquei refletindo. Ele disse, sabe por quê? Porque está escuro. E eu não consigo decorar os sinalizadores do caminho. Mas se eu vier durante o dia, talvez eu consiga me lembrar. E nessa hora o Senhor falou comigo e disse, cara, isso é... Meu Deus do céu, Senhor, tira toda a burrice. O que ele falou naquela hora, o Senhor me trouxe assim, esse filho. Quando vocês decidem caminhar sem mim, vocês chegam até alguns destinos, mas vocês não decoram o caminho. E quem não decora o caminho, quem não aprende o caminho, não consegue levar outras pessoas para lá. E para você conhecer o meu caminho, você tem que andar num lugar chamado luz. Porque quem anda na luz, gente, conhece o caminho. Quem anda na luz aprende como chegar no destino proposto. O problema é que muitos de nós falamos Jesus é bom e alguém pergunta por que, aí tu fica, por que é? Jesus salva de quê? Salva do diabo. Vamos para a igreja, por quê? Porque é bom. Eu era ruim, fui para a igreja, fiquei bom. Ficou bom como? Não sei. Parei de chamar palavrão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, e escute isso. Um homem que não nasceu de novo, ele pode ter bom caráter, sim ou não? Pode. Um homem que não nasceu de novo, ele pode não chamar palavrão. Eu conheço um monte. Não trair a esposa, não sonegar imposto, não mentir, honrar a palavra. Ele pode tudo isso. Ou não. Mas um homem nascido de novo, ele tem que ser assim. Para quem não nasceu de novo, é possível ser assim. Mas para quem nasceu de novo, tem que ser assim. Então deixa eu te dizer, seu cabra. Se tu diz que nasceu de novo e não é assim, tu é qualquer coisa, menos um nascido de novo. Você não ficar tão amargurado comigo. Por isso que Jesus não colocou como uma possibilidade. Ele disse, necessário é nascer de novo. Não, se tu quiser, sabe? Se tu estivesse triste, oh meu Deus, eu gostaria de nascer de novo. Não, é nascer de novo. E ele diz, porque aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar aonde, gente? Começa com o reino e termina de Deus. Não pode entrar onde? No reino de Deus. E de verdade, quantos aqui querem entrar no reino de Deus? Graças a Deus, pelo menos a metade da igreja quer. Entrar no reino de Deus. Só que entenda, o reino de Deus, ele vai ser estabelecido quando o Messias judeu retornar, levantar o trono de Davi e de Sião ele vai governar as nações, amém? Então, a gente pode estabelecer o reino de Deus, sim ou não? Não. Mas o que a gente pode fazer é manifestar o reino. E quando nós manifestamos o reino, quando nós temos uma conduta de vida, de alguém que nasceu de novo, e que está cheio do Espírito Santo, e onde quer que você chega, aquilo que está sobre você se manifesta.
Então, se você é alguém do reino, se você é alguém que pertence ao rei, onde você chegar, o reino vai se manifestar através de você. É por isso que tem gente que não fala nada, ele chega perto de tu e para, tu fica. O que foi? Ele faz. E você por dentro, fala, peste, o que foi? Peste é tipo, fala logo. O que foi? Tem gente que chega num ambiente e muda, não é assim? O pessoal que é da música sabe disso. Meu Deus, tem gente que tu chega às vezes num lugar, o som está perfeito, os instrumentos, tudo maravilhoso, as vozes e tal, e os irmãos lá cantando, e você está assim. O que é que está acontecendo aqui? Nem eles sabem. Aí sobe alguém cheio de Deus, pega o microfone e diz: boa noite. Meu Deus, porque está cheio. Às vezes você chega num lugar, só o fato de sentar com alguém, estar perto de alguém, você sente Deus na vida dele. Aí você diz: meu Deus, ele é mais crente do que eu. Não, ele é mais simples do que você. Porque quanto mais simples a gente se torna, mais de Deus a gente revela, mais de Deus a gente manifesta. Por quê? Porque Deus se faz entender através da minha simplicidade. Porque, irmãos, eu posso escolher ser alguém que impressiona os homens, ou eu posso escolher ser alguém que talvez os homens não vão lembrar do meu nome, mas eles vão lembrar sobre o que eu falei. Eles vão lembrar de quem eu falei. Porque quando nós manifestamos o reino, o que fica em evidência não é a pessoa, mas é quem ele está manifestando. Amém? Só que com a mentalidade da carne eu não consigo fazer isso. Porque na mentalidade da carne eu vou tentar manipular o ambiente. Eu vou tentar manipular aquilo que a gente está gerando e está fazendo. Eu me lembro que uma vez eu fui num culto de jovens de uma igreja. E eu não vou dizer qual foi a igreja. É a mesma igreja que eu pastoreio mesmo, a Fonte. E eu fui uma vez no culto de jovens da minha igreja. E quando eu estava lá, eu fui sem falar, né? Digo, eu vou lá à noite e tal. E quando eu cheguei, aí eu percebi que os irmãos da música ficaram: pastor chegou ali. Aí eu fiquei aqui sentado, bem tranquilo. Aí eu comecei a perceber que eles começaram a tocar um monte de música, que são as músicas que eles sabem que eu gosto de ouvir. Eles estavam tocando, eles estavam numa parada diferente. Quando eu cheguei, e eu fiquei: Deus, eu estou atrapalhando o ambiente aqui, ó. Meu Deus, vamos embora. E eles começaram a tocar. E, gente, teve hora que eu estava olhando e Deus, ele me deu uma visão de um mágico. Sabe um mágico que a gente vê de circo? Aqueles mágicos de cartola, de roupa preta. E eu vi um mágico tirando cartas da manga e jogando. E eu comecei a orar e dizer: Senhor, o que é que o Senhor está querendo comunicar com isso? E Deus falou assim para mim: filho, não é por causa de você, mas é um hábito que a minha igreja, que o meu povo tem tido, e que isso precisa ser corrigido. E que hábito é esse? É de que as pessoas, quando elas não compreendem um ambiente que é para mim, que é para o Espírito, elas vão puxando cartas da manga até que elas impressionem os homens. E a partir do momento que elas impressionam os homens, elas conquistam a afeição dos homens. Então, quando a gente canta para o Senhor, quando a gente prega a palavra de Deus, a nossa expectativa não pode ser: você gostou do que eu ouvi, bateu o palmo e achou lindo. A expectativa tem que ser: aquilo que eu falei ficou no seu coração, você gostando ou não, aquilo será uma semente que um dia vai eclodir, vai se tornar uma árvore, vai gerar um fruto sobre a sua vida. Então, muitas vezes, você vai estar num ambiente onde parece... Eu já vi gente falar: o ambiente estava aberto. Por quê? Porque estava todo mundo gritando, pulando, dançando. Cara, a pregação estava fluindo. Por quê? Porque quando eu falava, o pessoal aplaudia, o pessoal gritava glória a Deus. Não, gente. Isso não quer dizer que o Senhor está manifestando naquele lugar. E o Senhor, ele faz isso também. E é muito bom, amém? Mas isso não é uma condição de que Deus está naquele lugar. A condição de que Deus está é quando aquilo que eu ouvi, seja a pregação cantada, porque eu acredito que a música é uma pregação cantada, seja a pregação falada, aquilo toma conta do meu coração, fica como uma verdade em mim, e aquilo vai gerar algo na minha vida que se chama incômodo. E a partir do incômodo, aquilo vai trazer transformação para o meu entendimento, porque aquilo confronta a minha maneira de pensar e transforma a minha maneira de viver. Amém? Tem uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz assim: quanto ao zelo convosco, tomem cuidado apenas consigo mesmo. Os nossos piores inimigos estão dentro de nós.
Às vezes a gente está achando que, porque fulano está me perseguindo. Porque fulano não me dá chance. Porque no meu trabalho fulano isso. Porque fulano falou mal de mim. Cara, sempre vai ter alguém falando mal de você. Você sabia disso? Sempre vai ter. Só que a gente só quer elogio. Agora, eu não estou dizendo que você tem que dizer, Senhor, por favor, nesta manhã, levanta uma legião de fofoqueiros contra a minha pessoa. Sim, Senhor, eu quero o sofrimento. Manda a espada para mim, Senhor. Tira tudo que eu tenho, me chama de Jó. Me dá um pedaço de telha e me chama de Jó, Senhor. Pelo amor de Deus, não é você fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que dentro daquilo que Deus está te apertando, aprenda a enxergar a beleza de Deus nisso. Naquilo que Deus está te moendo, aprenda a enxergar a beleza de Deus nisso. Porque às vezes a gente acha que ser moído por Deus é Deus tirando o meu recurso, é Deus tirando... Não, às vezes você tem tudo que você pode comprar, mas você não tem nada daquilo que você precisa. Por quê? Porque o dinheiro, a visibilidade, né? O conhecimento, a influência, ele faz com que a gente possa ter tudo aquilo que a gente quer. Não é assim? Tem gente que não tem dinheiro, mas convence os outros que é uma beleza. E assim ele tem tudo que ele quer. Só que o reino não se trata de você ter o que você quer. Quem chora pelo que quer é criança. Adulto busca aquilo que ele precisa. E o que nós precisamos é de um coração simples, ensinável, humilde e submisso ao Senhor. Amém? Agora, irmãos, de verdade, se calor da peste, irmão, esse negócio aqui. Não deixa eu deixar de ser social. Obrigado, Roque. Eu estava em que parte antes de você me atrapalhar? Ninguém está prestando atenção no sermão? Está falando de quê? Coração simples, ensinável. Agora, qual é o problema? É que a gente diz que eu tenho um coração simples, eu tenho um coração humilde, eu tenho um coração ensinável, até o momento em que aquilo não nos ofende. Não é verdade? E mais uma vez eu repito, eu não quero que você acorde amanhã e diga, Senhor, manda ofensa, Pai. Eita, Jesus. Que vários levantem falso contra mim. Não. Mas o que eu estou dizendo é que quando nós somos ofendidos, talvez seja por uma verdade que eu não queria que descobrissem, ou talvez seja por uma injustiça que cometeram. Eu me lembro que tem um livrinho que, se você não leu ainda, eu acho que é um livro que um cristão deveria ler pelo menos 2 vezes por ano. E você lê ele num dia. Do Leonard Ravenhill, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Um livrinho pequenininho, você lê ele de um dia para o outro. Mas tem um trecho do livro que ele fala assim, parafraseando, né? Ele diz mais ou menos assim, ele diz, todas as vezes que alguém levantar contra você um falso testemunho, todas as vezes que alguém levantar contra você uma mentira e aquilo te ofender, ainda que você esteja correto, para enxergar. O que foi que levou aquela pessoa a criar justamente aquela narrativa contra mim? E ele diz assim, porque em toda mentira tem um pontinho de verdade. Por que é que aquilo te ofendeu? Por que é que a mentira que levantaram contra você te ofendeu? É porque talvez você reconheça que no seu coração exista uma raiz daquilo que foi dito sobre você que você não faz. E isso é Deus te dando uma oportunidade de matar no seu coração coisas que não precisam nascer. Existem coisas no nosso coração que nós não devemos deixar nascer. Obrigado, meu lindo. Que nós não devemos deixar avançar. Porque essa mentalidade carnal, ela não suporta as realidades da nossa escolha. Das nossas escolhas. Deixa eu dar um exemplo para vocês, gente. De verdade. Quem aqui já fez besteira na vida? Levanta a mão para dar uma olhada. Você que nunca fez, escreva um livro. Nós precisamos ouvir você. Como nunca fazer besteira na vida? Por favor, escreva esse livro. Mas todas as vezes que a gente faz besteira na vida, quando a consequência vem, o que é que a gente faz? A gente tenta culpar alguém. Por mais que você tenha feito, a gente tenta culpar alguém. Uma vez eu estava conversando com um casal, estavam passando por uma crise muito severa no casamento, porque o marido havia adulterado. E a esposa descobriu, e foi aquela confusão. E eu estava no gabinete com os dois, e aquela situação terrível. E na minha cabeça era, cara, esse cara acabou com a vida dele, como é que ele faz isso? Será que ele vai se arrepender, pedir perdão? Mas no meio da conversa, a irmã disse assim, pastor, o senhor acredita
que ele disse que a culpa não é totalmente minha. E ela disse assim: isso me feriu mais do que a traição. E eu pensei por dentro, misericórdia. Então, isso, cara, o que isso quer dizer? Aí ele disse: não, pastor, eu vou falar, vamos falar a verdade, vamos falar a verdade agora. E eu aqui assim, ó. Estava me ensinando aquele programa Casos de Família. Lembra o programa que tinha antigamente? Vamos falar a verdade. Aí ele começou a falar. Por que, pastor? Ela não se cuida. Porque ela é isso, ela não me elogia. Ela só me critica. E não sei o quê. E vai. Começou a falar, falou. E quando terminou, eu olhei para ele e disse assim: então quer dizer que, mediante tudo que você falou da sua esposa, você recebeu uma permissão especial para poder trair. Ele olhou para mim e disse: não estou dizendo isso não. Não, tu acabou de me falar que traiu por isso. Então, esse aqui é o motivo. Ele disse: não, quer dizer que se a tua esposa olhar para tu te achar feio, e eu pensei na minha mente, não seria difícil ela conseguir fazer isso. Quer dizer que se tua esposa, o irmão era medonho, viu? O irmão era semblante caído. Eu digo: meu Deus do céu, semblante. Deus o abençoe. Que a beleza é interior, né? Não é versículo, mas é tão bonito, era para estar na Bíblia, né? A beleza é interior, enfim. Eu disse: quer dizer então que se a tua esposa te tratar mal em algum momento, quer dizer, aliás, se tu tratar mal a tua esposa em algum momento, se você, tudo isso é uma permissão para que a sua esposa possa lhe trair. Ele disse: não estou falando isso. Eu disse: não, cara, sabe qual é o problema? É que tu está do outro lado da dor. Tu não está se colocando no lugar dela. Tu está dando às coisas menores um peso que é diferente. E isso acontece, gente, na nossa relação com Deus. A gente comete um monte de erro, planta um monte de porcaria na nossa vida, aí quando vem a colheita a gente: foi o diabo. Que mentira! Não foi o diabo. É você fazendo escolha errada, decidindo plantar coisas erradas. É desleal com amigos, é desleal com liderança, é desleal com a esposa, é desleal com o marido, mas quer que as pessoas sejam leais com você. Sabe, não tem vida de oração, não busca o Senhor, mas quer que o Senhor aconselhe. Ah, porque Deus não me mostrou que isso ia acontecer, porque Deus não me revelou isso. Não, irmãos, a Bíblia para mim, e eu acredito que para você também, ela é o nosso livro de ensino para tudo, amém? E tudo que a gente lê na Bíblia, ela abre um leque e nos ensina sobre muitas coisas. Mas deixa eu dar só um exemplo. Lembra quando a palavra diz assim, ó: como é que você diz que ama Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu irmão que você vê? A gente fala: eita, Senhor, é verdade. É verdade, Senhor. Eu preciso amar o meu irmão. Essa parte é a parte que talvez seja mais fácil. Mas vamos abrir esse leque. Como é que você diz que é fiel a um Deus que você não vê, mas tu não é fiel à tua esposa que tu vê? Tu não é fiel ao teu marido que tu vê? Como é que tu diz que é submisso e obediente a um Deus que tu não vê, mas tu não consegue ser obediente a um líder que tu vê? Como é que tu diz que é submisso a um Deus que você não enxerga com os olhos, mas tu não consegue se submeter a uma missão? Não é estranho, né? Não é estranho, gente? É estranho. Não é incoerente? É incoerente. Mas a gente quer dizer: Senhor, traz o avivamento. Não, irmãos. Não vem. Desculpa. O avivamento não é sobre um povo que pede avivamento. Um avivamento é sobre um povo que se arrepende. Todas as histórias de avivamento ao longo dos séculos, nenhuma delas tinha alguém orando por avivamento. Nenhuma. Pode pesquisar, pode procurar. Nenhuma. Mas em todas, eles estavam orando por arrependimento. E onde houve arrependimento genuíno, a presença de Deus veio e se manifestou. Porque avivamento é o nome popular para aquilo que a gente pode compreender como visitação. Deus visitou esse lugar. Só que, irmãos, o arrependimento, ele não é o que em si atrai a atenção de Deus, mas é do que eu me arrependo. Por quê? Porque eu e você podemos viver a vida inteira e ter arrependimentos que serão terríveis para a nossa vida.
Então, do que é que eu preciso me arrepender? Então, coloca na balança. É melhor a gente se arrepender do pecado. É melhor a gente se arrepender da iniquidade. É melhor a gente se arrepender da ofensa, da idolatria, do que um dia a gente se arrepender de não ter sido um bom pai, um bom marido, de não ter sido um bom líder. Não é melhor? Uma vez eu estava conversando com um amigo e ele trabalhava numa empresa de instalação de energia elétrica. Antes de ter esse lance de energia solar, tudo isso, era uma companhia de instalação de postes em fazendas. E ele contando para mim e para outros amigos que ele foi numa fazenda lá em Pernambuco e eles estavam fazendo trabalho e já estava na parte de dentro da casa, fazendo algumas mudanças e tal, enquanto os outros estavam trabalhando lá de fora da fazenda. E ele disse que teve um momento do dia que alguém chegou empurrando uma cadeira de roda com um senhor que era dono daquelas terras. E aí ele disse que começou a conversar com o senhor, uma conversa muito boa. O senhor quer, você quer um cafezinho? Ele disse, eu quero. Ele trouxe um cafezinho, ficou ali tomando um cafezinho, comendo um bolo, trabalhando. E o senhor contando várias histórias, contando de como foi, que foi para fora do Brasil, depois voltou e comprou essas terras. E desde menino ele morava naquela região e tudo aquilo. Aí ele disse que teve uma hora que olhou assim pela janela, uma casa grande de alpendre. E ele disse, até onde vai a terra do senhor? Aí ele disse assim, olha aqui pela janela. Ele disse que olhou pela janela. Aí ele disse assim, você viu o fim? Ele disse, não. Ele disse, pronto, minha terra vai até um lugar que não dá nem para contar. Era muita terra, gado todo. Aí ele disse que voltou assim para o senhor e disse, meu Deus, como eu queria ter pelo menos um pedaço do que o senhor tem, hein? Aí ele disse que olhou para o menino e falou assim, para esse meu amigo, falou assim, pois eu daria tudo que eu tenho para poder ter a saúde que você tem. E ele começou a falar, eu não vi os meus filhos crescerem, não brinquei com eles. Hoje eu sou avô, eu não vi minha filha grávida, porque eu estava comprando essas terras. Irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer. Aprenda a assumir a responsabilidade dos erros que você cometeu, por piores que sejam as consequências. Assuma. Mas pastor, eu vou... Assuma. Mas vão me olhar mal. Assuma. Mas eu vou perder. Assuma. Ah, mas não vão me dar. Assuma. Mas eu vou perder o emprego. Assuma. Mas vão me tirar da liderança. Assuma. Porque quando você assume o que você plantou errado, você está limpando a terra da sua vida. E depois que a terra estiver limpa, meu amigo, o Senhor vai te dar novas sementes. Ele vai te dar um arado. E vai dizer, agora começa a arar a terra. E quem coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Tu está cortando a terra, preparando a terra, e vai chegar um tempo que vai vir primeiro a chuva temporã, que vai preparar a terra para receber as sementes. Tu vai lançar novas sementes e tu vai continuar guardando. E vai vir a chuva seródia. E sabe o que é que vai acontecer? Aquelas novas sementes vão nascer. E tudo aquilo que um dia foi um campo de vergonha na sua vida vai ser um campo de restauração. Porque você teve a hombridade de colher o que você plantou errado, ao invés de conservar isso na sua vida. Porque quando eu não colho aquilo que eu plantei da maneira errada, eu estou conservando. Eu quero declarar nessa manhã sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o Senhor traga à sua memória tudo aquilo que você plantou de maneira equivocada na sua história. E que você seja forte e corajoso para colher, por mais doloroso que seja. Mas tenha certeza, o Senhor colocará novas sementes nas suas mãos. E haverá um tempo de colheita que será muito maior do que o tempo da sua dor. Quem recebe, diga, eu recebo em nome de Jesus. Eu sei que você ama fazer isso. Toca no irmão que está do seu lado. Toca nele e diz assim, irmão. Fala, diga, irmão. Eu quero declarar sobre a sua vida. Primeiro, um tempo de coragem para acolher aquilo que você finge que nem existe. E depois disso, um tempo de restauração para que você plante aquilo que você não acredita que Deus pode fazer. Em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos, amém? Você recebe essa palavra? Tudo isso passa por uma mentalidade que tem que ser do Espírito. Porque se nós pensarmos de uma maneira carnal, a gente não vai avançar. Se nós pensarmos de uma maneira carnal, nós não vamos entender que eu preciso perder
alguns prazeres, ainda que não sejam pecado, para poder cumprir a vontade do meu Pai. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Volta só um pouquinho, Mateus capítulo 2. Perdão, capítulo 1, gente. Mateus capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 18. Amém? Diz assim a palavra. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, o seu marido, sendo justo, e a não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, como esposa, porque nela o que está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e deu-lhe o nome de Jesus. Agora presta bem atenção comigo, que eu vou te dizer, para a gente discorrer. Gente, de verdade, vamos ser sinceros aqui. Eu casei, hoje eu tenho 39 anos. Sei que não parece, você vai dizer, meu Deus, eu pensei que ele tinha 20. Mas sim, eu tenho 39 anos. Por isso que eu tiro o cabelo, para parecer um pouco mais velho. Eu casei com 28 anos. A minha esposa, linda, maravilhosa, absoluta, colossal, extraordinária, Cristian. Quando eu a conheci na igreja ainda, na época de juventude, nós formamos uma amizade, nos conhecemos, começamos a orar, namoramos, noivamos e casamos. Nos conhecemos na igreja, ali vivemos, nos casamos na mesma igreja. E meu Deus, como eu sou feliz com a esposa que eu tenho. Obrigado, Jesus. Mas sabe, eu tive a oportunidade de me casar virgem. Eu nunca conheci outra mulher que não fosse a minha esposa. A minha esposa foi a única pessoa que eu tive intimidade na minha vida. E eu espero que ela não morra antes, né? Mas se tiver de morrer um dos dois, é melhor que ela vá, porque eu prefiro ficar sofrendo aqui do que deixá-la sofrendo. Mas, Senhor, por favor, que o Senhor volte antes disso. Amém. Mas, gente, eu me lembro no dia do meu casamento. A minha felicidade, não só pela lua de mel, mas porque eu estava formando uma família. Eu me lembro do dia, eu estava lá no altar aqui vestido de pinguim, de noivo. Porque primeiro que é a noiva que escolhe a roupa do noivo, a gente nunca escolhe. A gente não pode ver a da noiva. Tudo crente, supersticiosa. Não pode ver a roupa, pode fazer a surpresa. Eu estava lá com a roupa que ela escolheu, com a gravata borboleta. E não se coloca gravata borboleta em gordinho. Porque quando ele faz assim, ela volta pro casulo. E eu estava lá. E eu me lembro que quando... Meu Deus. Eu me lembro que quando abriu a porta assim, ó. Lembra daquele programa Porta da Esperança? Eu disse, meu Deus. O que é que você quer? Uma esposa. Aí... Cara, vem Mores vestida de noiva. Meu Deus. Aquele vestido lindo, branco,
aquele véu, aquela grinalda. Ela vinha caminhando na minha direção e eu pensando, meu Deus, não tenho mais para onde correr. Vou ter que casar. Gente, mas eu me lembro, antes da cerimônia, a expectativa dos preparativos. Docinho, não vamos gastar muito com docinho não. Você gasta muito. Não vamos convidar só 50 pessoas, tu convida 150. Não vamos gastar só tanto, tu gasta 3 vezes mais. Não é assim, casamento? Quem é que já casou? Tu sabe do que eu estou falando. Escolhe coisa, escolhe docinho. Tu escolhe coisas que não era nem para ter escolhido, cara. Que tu gasta e tu passa e tá assim no chão. Tu fica, meu Deus, foi 3.000 reais. Jogaram no chão. E o ódio que dá no coração do crente, quando tu dá uma senha para alguém e esse alguém não vai. E tu pensa, rapaz, era 250 por cabeça. Que esse peste não vem, não tem de convidar outro. Cara, mas o preparativo. Sabe, tu vai organizar a casa que vai morar, que não é tua casa ainda, né? E tu chega lá, aí chega um móvel novo, tu ganha um móvel novo, compra um móvel novo, é a tua televisão, é o teu, não é mais do teu pai, não é mais da tua mãe. Meu Deus, é o meu, vou ter que pagar as contas de água, de energia, de luz. Eita Jesus, é uma responsabilidade. Imagina os preparativos. Agora vamos voltar para o coitado do Zé. Maria está desposada, ou seja, está chegando o dia do casamento. Dentro da cultura dele, a mulher era separada por um tempo, para que ela aprendesse algumas coisas, enquanto o marido terminava de organizar as coisas do casamento. E quando chegava o dia das núpcias, a noiva saía da recâmara, havia a bênção do sacerdote e dos pais, e eles iam para a lua de mel. Ou seja, se ela estava nesses dias, estava quase no dia do casamento. José estava lá esperando, aguardando ansiosamente pelo dia da sua vitória. E aí um dia ele vai visitar Maria, para talvez ajustar as últimas coisas do casamento. E ele chega lá e diz, Maria, queria conversar contigo. Maria disse, eu também tenho alguma coisa para conversar contigo. Não, Maria, porque o fornecedor, ele mandou aqui um e-mail para mim. E imagina que tinha naquela época o telefone. E tal, e o que é que a gente escolhe, Maria? E Maria, não, José, deixa eu falar. Peraí, Maria. Não, Maria, peraí. O pessoal da foto está ligando para mim. Pois não. Maria, vai querer quadro ou pôster? Vai ser o quê? Na entrada da festa. Não, José, eu tenho que falar uma coisa. Não. Maria, José, fala, Maria. Eu estou grávida. Aí José, então, as coxinhas. Tu tá o quê? Grávida. Tu. José liga o telefone. Gente, imagina a cara de José nessa hora. Porque é lindo a gente ver José, o pai de Jesus. Olha que coisa linda. Mas por favor, você, quem é homem casado aqui? Levanta a mão para dar uma olhada. Imagina tu, estrela. Semana do casamento. Tu nunca conheceu tua esposa. Tudo certinho. Aí tu chega e diz, então, ela fala, eu tenho uma notícia para te dar o quê? Eu estou grávida. Aí tu que estudou ciências na escola, sabe que só tem uma maneira disso acontecer. E tu pensa, mas eu não participei. Aí ela diz, mas calma, isso é tua. Olha para tua esposa, está do lado da esposa, olha para ela. É para ficar mais dramático. Isso. Aí imagina a tua esposa, não, mas fica tranquilo. Não me deitei com nenhum homem. O Espírito do Senhor veio sobre mim. E José, rapaz, quem é o Espírito do Senhor? Não, o Espírito do Senhor mesmo, ele veio sobre mim. Apareceu um anjo chamado Gabriel, ainda dá um nome para o anjo. Tu imagina ele chegando lá fora, aí está um cara manobrando o carro dele, começa a chamar ele Gabriel. Digo, será que esse é o anjo? Gente, imagina a cabeça de José. Vamos tirar o romantismo do filme da Paixão de Cristo que tu assistiu na sessão da tarde. Imagina você no lugar de José. A festa está pronta. As núpcias estão chegando.
Cara, é a noite dele ter o deleite com a sua amada. Ele está esperando a vida por isso. Organizou tudo. Aí veio o diabo e acabou com a festa? Não. Vem Deus e interrompe a festa do cara. E ele sai de lá. E por ter um coração justo, o texto diz que ele vai dormir. E não me pergunte como. Ele dormiu. Porque naquela época não tinha remédio controlado. E eu não sei como é que alguém dorme com um negócio desse. Eu mesmo não dormia. Ele ia ter que aparecer para mim do mesmo jeito. Quem é que dorme depois de uma notícia dessa? Minha esposa, minha noiva, tudo pronto, festa, casamento, casa e tal. Lua de mel, engravidou. Espírito Santo, o anjo Gabriel veio, falou com ela. E agora eu tenho que dormir. Dormiu. Deus abençoe o sono de José. Quando ele está dormindo, o Senhor vem e fala com ele. Por quê? Porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Cara, isso é uma lição preciosa. Antes de tomar decisões diante de cenários difíceis, descanse. Descanse. Aprender isso com José é muito importante. Eu preciso aprender a descansar em cenários difíceis. Sabe, porque o descanso, ele não é um complemento do conforto. O descanso, ele também é um antídoto para os dias difíceis. Então, talvez hoje a coisa mais incrível que você faz para avançar é parar um pouco. Diante de um abismo, avança aquele que tem coragem de recuar. Porque se você prosseguir, você cai. Então, ele de alguma maneira descansou no Senhor. E o texto diz que, enquanto ele dormia, o Senhor veio e falou com ele em sonho: José, não tema receber Maria como tua esposa, porque o que está sendo gerado nela é por meio do Espírito. O que ele está dizendo para José: José, você está disposto a abrir mão do que você planejou? Você está disposto a abrir mão do prazer de estar com a sua esposa? Você está disposto a abrir mão de coisas que não são pecados, que são todas lícitas, tudo abençoado, mas você está disposto a abrir mão disso para fazer a minha vontade? E José acordou dizendo: eu estou, Senhor, eu estou disposto a fazer isso. Mas sabe o que é incrível? Guarda aí José um pouquinho. Volta agora para Maria. Volta um pouquinho na história de Maria. Ela também estava se preparando para o casamento. Ela também estava aguardando as núpcias com seu amado. Ela também estava planejando a festa. Ela também estava na expectativa daquele dia. E aí um dia um anjo aparece para ela e diz: alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor te escolheu. Mas me escolheu para quê? Então, você foi agraciado e você vai ser a mãe do Filho de Deus. Você vai dar a luz a um menino e vai chamar Jesus. Como eu vou fazer isso? Eu nunca me deitei com homem nenhum, eu não estou nem casado ainda. E assim, não se preocupe. O Espírito do Senhor virá sobre ti e a sombra do Altíssimo te envolverá. E ela disse: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a tua serva. Faça-se em mim segundo a tua vontade. E você sabe, Jesus é plantado no ventre de Maria. Ela também interrompe a festa dela. E quando ela interrompe a festa dela, ela assume um risco. Porque pela cultura daquele povo, se José sai dali revoltado e diz assim: Maria está grávida, está dizendo que foi um Espírito Santo que veio sobre ela, pela lei, ela tinha que ser apedrejada. E irmãos, é carnal você achar que para fazer a vontade de Deus você não vai correr risco nenhum. Você tem que entender que para fazer a vontade de Deus você vai ter que se colocar em risco. E outra, você vai correr o risco de José te denunciar. Mas você talvez precise entender que a coisa mais incrível não é apenas viver fazendo a vontade de Deus, mas talvez morrer fazendo a vontade dele. E Maria estava disposta para isso. Porque Maria não tinha apenas um ventre disponível. Porque quando Deus olhou para Maria, encontrou um ventre disponível. Mas a proposta é: você está disposta? Porque muitas vezes a gente está aqui dizendo: Senhor, eu estou aqui, viu? Se o Senhor quiser fazer, estou aqui, estou disponível. Se o Senhor quiser me levantar, se o Senhor quiser me usar, estou aqui. A questão é você estar disposto para quando o Senhor vier e te chamar para fazer coisas que você talvez nunca imaginou fazer. Porque, gente, o resultado é lindo, porque a gente lê o texto. Quando a gente olha a história, a gente já sabe o final, porque a gente já leu.
Mas imagina para essa mulher, para essa menina de cerca de 15 anos. É uma menina. Ter a coragem de dizer: eu estou disposta a correr o risco para obedecer o meu Senhor. E ela diz assim: a minha alma se alegra com isso. E ela diz: eu quero engrandecer o meu Senhor com a minha obediência. Engrandecer o meu Senhor com a minha obediência. Eu estou disposta para isso. Nós estamos falando de um casal que abriu mão de festa, de intimidade e de tudo que planejaram, porque Deus decidiu interromper a organização deles. Se preparem, porque nos próximos dias Deus vai parar a festa de alguns de vocês. Deus vai interromper o que alguns de vocês organizaram por muito tempo, porque o que vocês vão celebrar não é o que vocês produziram, mas é o que Deus vai produzir em vocês. E só pode celebrar aquilo que Deus produziu aquele que tem a coragem de ser obediente. Sem obediência você não consegue andar dentro desse lugar de produzir aquilo que Deus quer que a gente faça. E, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se Maria dissesse: não, Deus me livre, eu quero é casar, vocês acham que Deus ia ficar tristinho? Ia dizer: e agora meu filho não vai mais nascer? E agora? Não. Ele ia dizer: tá bom, eu te abençoe. Ele ia procurar outra pessoa que estivesse disposta e disponível para o coração dele. Então, deixa eu te falar uma coisa: cuidado, porque obediência tardia também é desobediência. Tem muita gente pedindo para Deus esperar um pouquinho, e o que Deus fala não é proposta, o que Deus fala é decreto. O que Deus fala para mim não é para que eu pense: Senhor, eu vou... Não, é sim, Senhor. Como é que eu vou fazer? Não sei. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Me dá uma garantia. Como é que é a terra? O que é que vai ter lá? Não, eu estou te chamando, vem. Ele foi. E porque ele foi, a gente está aqui. A gente continua indo. Porque ele foi. Mas se eu preciso de garantias, Senhor, eu vou, o que é que eu vou ganhar com isso? Não, irmão, não é sobre o que você vai ganhar, é sobre quem já te ganhou. Porque homens que foram ganhos pelo Senhor, homens que sabem que pertencem ao Senhor, eles não podem ser comprados pelas coisas dessa terra. Eles não podem ser comprados, negociados pelas coisas desse mundo. Enquanto as nossas vontades e planos estiverem à frente dos convites que Deus faz para a gente, enquanto eu não conseguir renunciar às coisas que eu planejei, que eu organizei, eu não posso gerar o que vem do céu. E eu vou continuar apenas produzindo coisas terrenas e colocando uma falsa assinatura de Deus sobre as coisas que eu faço. Eu sou bom pai, eu sou bom marido, eu não chamo palavrão, eu não sonego imposto. Mas tu nasceu de novo? Não. E onde é frequente? Devolvo até o dízimo. Queridos, não esqueça daquele homem que ficou conhecido como o jovem rico. Ele também fazia tudo isso. Mas no dia que o nosso Senhor disse: então vende tudo que você tem, distribui para os pobres e me segue, o texto diz que o semblante dele decaiu. E ele, triste, foi embora, porque amava mais as coisas que tinha do que o Senhor. E se hoje o Senhor te pedir: vende as coisas que você tem, não é porque Deus tem problema com quem tem recurso, não é porque Deus tem problema com aquele que tem sonhos e projetos. Não estou dizendo aqui que você tem que ser uma pessoa aleatória que vive sem organização, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou te dizendo é: esteja pronto para ser frustrado pelo Senhor. Mas saiba que aquele que obedece, ele nunca erra. Aquele que anda nesse lugar de obediência, ele não erra. Ele anda nesse lugar. E essa é a estrutura que o Senhor nos chama, para que eu não seja carnal. Andar em obediência. E o quanto eu tenho que ser obediente? Até a morte. E morte de cruz. Esse é o padrão de Filipenses capítulo 2. Lembra disso? Por que o pai exaltou o filho? Porque o filho foi obediente até a morte. E foi obediente até a morte de cruz. Por causa disso o pai o exaltou.
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o... Mas é para a glória de quem? Tudo que nós produzimos, tudo que fazemos, precisa ser para a glória de Deus. É você quem morre, mas é Deus quem é glorificado. É você que renuncia, mas é Deus que é glorificado. É você que sacrifica, mas é Deus que é glorificado. É você que abre mão, que perde, que se deita sobre o altar, mas é Deus que é glorificado. Se o que eu estou fazendo me glorifica, então não é para a glória de Deus que eu estou fazendo. Então, por favor, que sejamos sinalizadores, mas que não sejamos o destino das pessoas. Que quem passe por nós passe, não fique, porque ela precisa estar em alguém. Porque esse é o padrão da nossa fé. Aquele que está em... Que está em quem, gente? Em Cristo. Esse é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram, eis que tudo se fez novo. Se eu quero viver isso, eu preciso me lembrar disso. E irmãos, eu quero me dirigir especificamente para aqueles que já têm talvez alguns anos de caminhada. Talvez para a gente seja mais difícil lembrar disso, porque um dia foi essa palavra que capturou o nosso coração. Se alguém está em Cristo, essa é uma nova criatura. As coisas velhas já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Obrigado, Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo depois de estar em Cristo, se você ainda está respirando aqui nessa terra, é porque você ainda peca. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Diz que todos pecaram e que todos carecem, necessitam, precisam da graça do Senhor. Não importa quem seja, não importa o nível de autoridade e responsabilidade que você tenha, a visibilidade, a influência que você exerça, não importa. Todos pecam e precisam da graça do Senhor. Mas qual é a diferença? Toda terça-feira à noite, esses dias eu estava aqui fazendo um tour pela Europa, estagiando aqui no Braga. Toda terça-noite eu jogo futebol com os irmãos da igreja. Não pude desfilar meu talento nessas últimas 2 semanas. Uma falta incomensurável para os irmãos. Toda terça eu estou lá, jogando futebol, com roupa de jogador, com chuteira de jogador. E jogador ruim tem a melhor chuteira. Que é isso, irmão? Que é isso? Aí você me deixou constrangido agora. Estava lá. E eu não sei porque os irmãos me dão a camisa 10, Jessé. Acho que é porque eu sou o pastor da igreja. O pastor é tipo o dono da bola. Toda terça eu estou lá jogando. Isso faz de mim um jogador de futebol, sim ou não? Não. É óbvio. Não faz. Porque eu não tenho a vida de um jogador de futebol, a disciplina, a maneira de viver. Eu não tenho um contrato assinado com um clube. Eu não tenho uma carteira assinada dizendo jogador de futebol profissional. Eu não tenho isso. Então, eu jogo futebol, mas eu não sou jogador. Quando nós nascemos de novo, nós ainda pecamos? Sim. Mas o que é que muda? É que agora, esse não é mais o selo da sua vida. Porque agora você nasceu de novo. E aquele que está em Cristo é uma nova. As coisas velhas, ou seja, o padrão antigo já se foi. Eis que tudo se fez novo. É por isso que quando Jesus foi batizado lá no Jordão, ele chega para João o Batista, o primo dele, diz assim: então João, tu vai me batizar. E João está aqui, tipo, mas não está errado não. Não era para ser tipo, né? Eu estou pregando sobre tu aqui, aí tu chega e agora eu vou te batizar, vai ficar ruim para o teu ministério. Aí Jesus diz: não, João, para esse tempo é necessário que assim seja. Imagina, João pega Jesus aqui e diz assim: Jesus, tu aceita Jesus como teu Senhor e Salvador? Eu me aceito. Então, em nome de ti mesmo. E o texto diz que ele deita Jesus sobre as águas. Essa parte foi só minha, tá, gente? Essa parte agora está na Bíblia. E o texto diz que quando ele retira Jesus das águas, o céu abre. O Espírito Santo desce em forma de pomba e repousa sobre a cabeça de Jesus. E de maneira audível para todos que estavam lá, Deus disse: esse é o meu filho amado,
em quem eu tenho prazer. Naquele dia, Deus está comunicando para o mundo que Adão morra, para que Cristo viva através de você. Por isso que Paulo vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E essa velha natureza que eu tinha deixa resquícios. Por quê? Porque ainda não somos perfeitos, mas nós já não somos mais quem nós éramos. Então é por isso, irmãos, que se eu digo que nasci de novo, nunca mais eu posso pecar em paz. Posso ouvir um amém nessa manhã? Se eu digo que nasci de novo, nunca mais eu posso pecar em paz. Então que o Senhor arranque de nós toda a consciência carnal. Que o Senhor arranque de nós toda a mentalidade carnal de afeição pelas coisas desse mundo, para que nós possamos ser como Jesus foi, cumprir todo o propósito do Pai, porque Ele foi obediente até a morte. A obediência é sacrificial, porque todas as vezes que obedecemos uma direção eterna de Deus, algo na minha carne vai acabar morrendo. E quanto mais eu obedeço, mais do velho homem morre em mim. E eu quero encerrar dizendo algo. É impossível ser obediente sem a direção do Espírito Santo. É impossível. Porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E onde é que o Espírito Santo está? Em você? Ele está em nós. Por isso que eu volto para o começo da mensagem. Não dá para ser solitário e isolado e querer ter uma vida de obediência ao Senhor, porque não é sobre você, é sobre nós. É um homem coletivo, do qual o cabeça é Cristo, e nele está tudo o que nós precisamos. Irmãos, a melhor orquestra do mundo tem os melhores violinistas, os melhores trompetistas, os melhores tecladistas ou pianistas. Eles têm os melhores tudos, é a melhor caixa do mundo. Mas quando eles se reúnem para tocar, tem um maestro na frente deles. Você pode ter muitas habilidades, mas você precisa de pessoas cheias do Espírito, que vão conduzir o que você sabe fazer de maneira harmônica, para que a vontade de Deus prevaleça e tudo saia de acordo com a vontade dele. Amém? Então eu quero falar para você. Talvez essa proteção que você diz que está buscando para o seu coração se isolando, e é tão carnal, o nome disso, vamos dar o nome certo para isso. O nome disso é insubmissão. E o que é submissão? Antes de falar de insubmissão, o que é submissão? Submissão é você estar sobre a mesma missão de alguém. Quando a Bíblia diz que a esposa tem que ser submissa ao marido, está dizendo assim: você quer ser um marido? Então tem uma missão para dar para sua esposa. Então você está na mesma missão que o seu marido. Submissão não é subserviência. Subserviência é um mandando e o outro fazendo. Submissão é um fazendo e o outro imitando. E talvez um dia você foi submisso a pessoas que te trataram de maneira subserviente. Talvez um dia você foi submisso e abraçou a missão de alguém que não te tratou como alguém de caminhada, mas como alguém de serviço. Que não te tratou como um filho, mas como um escravo. E isso feriu o seu coração, a ponto de você dizer: olha, eu nunca mais vou servir os homens. A minha comunhão com Deus não, ela vai ficar aqui. Jesus continua sendo o Senhor da minha vida, eu continuo orando, vou de vez em quando em uma igreja ali e tal. Mas eu nunca mais quero ser submisso. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda existem homens e mulheres de Deus que são submissos e submissas à vontade dele. O isolamento não é o lugar para você, meu amigo. Eu já estive nesse lugar. Eu sei como ele é confortável, mas eu sei como ele é destruidor. Esse não é o lugar que Deus tem para nós. Então, por favor, se você quer reposicionar a sua caminhada, a sua vocação e sua vida com Deus, procure um homem de Deus. Procure uma casa cheia do Senhor.
E eu não estou falando só do Mevan Braga. Não estou falando só daqui. Porque nós estamos aqui agora. Mas estou falando de saúde. E nós estamos num ambiente saudável para falar disso. Ah, pastor, o senhor já se feriu com liderança? Já. Mas o senhor é pastor, sou, já feri também. Porque a gente reproduz aquilo que a gente recebe. Mas quando eu encontrei uma compreensão de que antes de fazer uma missão, eu preciso me submeter, a minha compreensão, a minha vida mudou completamente. E eu não quero estar mais nesse lugar de isolamento. Por quê? Porque esse lugar é carnal. Eu preciso de irmãos aqui que sejam como maestros. Por mais que eu saiba fazer, eles vão dizer, não é o tempo de tocar, não é tempo de falar, não é tempo de aparecer. Mas agora eu quero me esconder. Então, agora é tempo de aparecer, agora é tempo de falar. Porque, irmãos, por favor, eu tenho orado nesses dias para que Deus quebre uma cultura, sabe, Jessé? Na igreja. Tenho orado por isso, Nuno, com todo o meu coração. Que é uma cultura que eu tenho visto que é maléfica. E que ela trará, escutem o que eu estou dizendo para vocês, ela trará danos a médio prazo para a igreja. A cultura do alto envio. Pessoas que não foram enviadas por ninguém, mas que decidiram ir. Porque se sentem melhores do que o lugar que estavam, ou pelas feridas que lhe causaram, preferem se isolar. A minha oração hoje é que você entenda, isso é carnal. Há uma missão, há um homem a quem podemos ser submissos, e o nome dele é Jesus. E a missão dele foi nascer. Você tem que nascer de novo. A missão dele foi ir para a cruz. Se você quer segui-lo depois de nascer de novo, tome a sua cruz e siga. E a missão dele é retornar para governar. Eu e você estamos pavimentando o caminho da segunda volta. Sem isso, tudo que a gente faz é clube evangélico. Mas se entendermos isso e formos submissos ao Filho, então nós estamos construindo aquilo que é a história eterna de Deus. E a minha pergunta é, quantos aqui querem fazer parte da história eterna de Deus? Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar, vamos orar. Se você puder, coloque suas mãos sobre o seu coração. Se possível, por favor, feche seus olhos, para que nada tire a sua atenção agora. Não procure as palavras mais bonitas, mas as mais verdadeiras. E rasga o teu coração diante dele hoje. Rasga a tua alma diante dele e diz, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho me perdido. Rasgue o seu coração diante dele. Me perdoa, Senhor, pelas vezes em que eu não assumi as colheitas ruins que eu mesmo fiz na minha vida, que eu mesmo coloquei, o plantio ruim. Me perdoa pelas vezes em que eu estou permitindo que frutos ruins permaneçam na minha vida porque eu não tenho coragem de arrancar. Peça perdão ao Senhor pelas vezes em que você se isolou. E talvez você não teve uma má intenção, irmão. Talvez foi a sua dor que lhe empurrou para esse isolamento. Mas hoje eu venho aqui como um irmão seu, para te dizer que o nosso Pai está te chamando de volta. Porque talvez você seja alguém perdido dentro da igreja. Eu não estou falando de denominação, eu estou falando do corpo místico de Cristo ao redor do mundo. Lembremos a parábola do filho pródigo. Um se perdeu indo, mas o outro estava perdido mesmo ficando. Talvez você tenha ido e voltado, mas ao invés de se parecer com o pai, você se tornou semelhante ao outro filho. Senhor, nos envolva na sua história, Senhor. Não é sobre Deus entrando na sua história, meu irmão, minha irmã, mas é sobre você tendo a coragem de entrar na história de Deus. Espírito Santo,
Nós precisamos de você aqui. Espírito Santo, nós precisamos de você aqui. Como quando era na primeira vez que eu ouvi falar de você. Quando aquelas músicas simples tocavam o meu coração e eu só queria correr para casa para me trancar no meu quarto e ouvir mais e mais e mais e mais. Quando eu não conhecia termos do hebraico, do grego, quando eu não sabia fazer uma exegese, uma hermenêutica, mas quando eu lia a palavra, ela saltava dentro do meu espírito. Peça isso a Ele, peça, enche-me, enche-me. Enche-me com Jesus. teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Mais uma vez, declare, enche-me, enche-me, enche-me. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Veja o que você está declarando. Coração disposto a obedecer. Custe o que custar, Senhor. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, peça isso a Ele. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Escute, meu irmão. Essa palavra não é uma palavra de julgamento. Embora toda palavra nos julgue. Mas a minha intenção não é de julgar você. Eu não estou aqui como alguém olhando de cima para baixo dizendo faça. Eu estou alguém como está junto de você dizendo precisamos fazer. Precisamos fazer. E eu acredito muito. Ele está recalculando a rota de alguns de nós aqui. Sabe, é como se ele estivesse levando você para o fim da fila. E ele não está tirando aquilo que ele colocou sobre você. Ele só está te dando uma chance de fazer da maneira certa aquilo que você fez da forma errada. Se essa palavra você entende que foi para o seu coração e para a sua vida, eu queria muito, como um irmão seu, poder impor as minhas mãos sobre você. E eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Se você quiser, por favor, venha até aqui. Pode vir mais à frente. Com teu Espírito, Sim. Vem endireita até os aqui. meus caminhos. Oh Deus, Sim, Jesus. dá-me um novo coração. Ele está recalculando as rotas. Ele está recalculando as rotas. Enche-me com Chega de andar em teu círculos. Espírito, Chega de não saber mais para onde ir. endireita os meus caminhos. Chega de não saber o que fazer com o que o Senhor lhe deu. Oh Deus, dá-me um novo coração. Eu vejo Deus colocando nas mãos de alguns um manual para saber como usar aquilo que Ele colocou na sua vida. Endireita os meus Sim. caminhos. Sim, Espírito Santo. Oh Deus,
Faça novas todas as coisas, Senhor. Faça novas todas as coisas. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me novo coração. Venha sobre nós, Espírito, venha sobre nós. Venha sobre nós. Só você nos convence. Só você nos convence, Senhor. Venha sobre nós. Voltemos ao tempo da pureza. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me novo coração. Enche-me, Espírito, faça mais uma vez. com teu Espírito, Faça mais uma vez, Senhor. endireita Faça os mais uma meus vez, Senhor. caminhos. Sim. Ó Deus, dá-me novo coração. Dá-me, Vamos, 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 vamos. dá-me um coração Sim. igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Escute. Eu quero muito que você entenda algo. A restauração de Deus sobre a nossa vida não é quando Ele nos leva ao lugar que nós havíamos perdido. Esse lugar ficou para trás. Não é mais tempo de chorar pelo que você perdeu. Seja responsável, absorva. A restauração de Deus é te levar para um lugar que você nunca esteve antes. Pode ser mais intenso, pode ser menos intenso, mas uma coisa é certa: o mais importante é estar no centro da vontade de Deus. Porque, meus irmãos, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro do que adianta ele ter tantas coisas, tantas habilidades, se ele perder o mais importante? A eternidade não começa quando você fecha os seus olhos aqui na terra. A eternidade começa quando você abre os seus olhos aqui na terra. Antes eu não via e agora eu vejo. É aí que começa a eternidade. Senhor, eu oro nessa manhã para que o Senhor traga uma nova intensidade sobre o coração daqueles que esfriaram, sobre o coração daqueles que se desapontaram, que foram feridos, que foram manipulados ou que manipularam. Leva-nos a um lugar que nós nunca estivemos antes, desde que o Senhor esteja conosco. Declare isso. Declare isso. Nossas vidas pra tua Nos envolva, nos envolva. Nos envolva na tua história. Nossas vidas. Não é para a sua glória. pra tua glória. Nos É para que o envolva Pai seja na glorificado. tua história. Nossas vidas pra tua Por favor, meus glória. amigos pastores e intercessores, venham me ajudar aqui a orar pelos irmãos. Na tua história. Eu creio que precisamos Nossas vidas investir um pouco mais de tempo neles. Fluam, Fluam, fluam. Na tua história, nossas vidas, Sim. pra tua glória nos envolva. Sim. Na tua história, nossas vidas, pra tua glória nos envolva. Na tua história.
nossas vidas pra tua Nos glória. envolva. Nos envolva na tua Naquilo que o Senhor está fazendo. Nossas vidas Naquilo que o Senhor está pra tua operando. glória. Nos envolva na tua história. Nossas vidas pra tua. Nos envolva na tua história. Nossas vidas pra tua glória. Nos envolva na tua história. Nossas vidas pra tua glória. Nos envolva na tua história. Nossas vidas pra tua glória. Nos envolva na tua história. Nossas vidas. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 E tudo é pra tua glória. Tudo é pra teu nome. E tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Eu quero ver tua beleza. Nos envolva na tua história. Nossas vidas pra tua glória. Nos envolva na tua história. Nossas vidas pra tua glória. Nos envolva na tua história. Nossas vidas pra tua glória. Nos envolva na tua história. Nossas vidas pra tua glória. Nos envolva na tua história. Nossas vidas pra tua glória. Nos envolva. E tudo é pra tua glória. Tudo é pra teu nome. Tudo é pra tua glória. Vamos levantar as nossas mãos e declarar isso nessa manhã. Como um selo para essa nova estação. Daqui para frente, tudo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória dele. Sim. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória. Tudo é pra teu nome.
sua glória. Tudo é pra tua glória. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens Preeminência em tudo que eu fizer. Diga, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua Sobre a nossa vida, Senhor. servirei em qualquer Veja o que lugar. você está declarando. Quero ver Veja o que você está profetizando. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória. Seja com uma vassoura ou com um microfone. Que seja para a sua glória, Senhor. Tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza, usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua Usa-me, declare. Usa-me em qualquer lugar. Derrama sua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei. Nos envolva na tua história, nossas vidas, pra tua glória. Nos envolva na tua história, nossas vidas, pra tua glória. Nos envolva na tua história.